entrou aqui desanimado, se você entrou aqui distraído, se você entrou aqui cheio de dúvidas, hoje haverá um renovo na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Nós não podemos permanecer em uma frieza espiritual, e muitas das situações nos leva a essa frieza. E muitos dos nossos sentimentos nos levam a essa frieza. Muitas coisas nos distraem para tirar da presença do Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui aprendendo os ataques espirituais para que não nos deixe nessa inércia. Não nos deixe frio espiritualmente. Onde a gente chega num ambiente como esse, onde a gente está às vezes na beira da nossa cama orando, ou qualquer outro lugar que a gente coloque a planta dos pés e não saber, e não conseguir sentir a presença do Senhor, porque Ele está conosco em todo o tempo, por isso, meu amado, hoje eu quero que vocês estejam atentos àquilo que o Senhor vai transbordar. Essa semana Ele falou tanto comigo através de pessoas: pastor, eu ando desanimado, pastor, eu ando tão apático com algumas coisas, pastor, eu estou com dúvida daquilo que o Senhor pode fazer. Não, nós não vamos ficar, porque nós servimos um Deus maravilhoso, fiel, um Deus poderoso, um Deus que está caminhando conosco em todo o tempo, amém? Quem recebe isso em nome de Jesus? Por isso, aperta o cinto aí, se posiciona na cadeira para receber. Hoje a gente está cheio de aniversariante aqui, viu, gente? Vão tudo pagar pizza para nós, sabia? Glória a Deus, Dona Neuza, a G, né? A Rai está fazendo aniversário hoje, glória a Deus. A Lu fez ontem, nem sei se ela está aqui também, que eu não estou enxergando, mas glória a Deus, gente, tem muita coisa boa. A gente tem que comemorar aquilo que o Senhor nos dá, que é a vida. Foi o dia que o Senhor escolheu para vocês. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Então nós vamos lá para a palavra, que eu não quero perder nem um tempinho. Eu gostaria que colocasse meu fundo aqui musical, porque eu fico muito em silêncio, eu fico meio, né? Sou TDAH, mas eu não consigo me concentrar quando está muito assim. Então bora lá, coloca meu fundinho aqui. Aê, glória a Deus, vamos lá. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus 12, a partir do verso 1. O tema da mensagem hoje é as estratégias que tentam nos afastar do Senhor. Ei, meu amado, a gente tem que estar ligado no mundo espiritual. Nós não pertencemos mais a essa terra, nós vivemos aquilo que nós temos que viver aqui, mas nós precisamos estar ligadíssimos ao mundo espiritual. E hoje eu te convido a ler Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: portanto, também nós, pode subir um pouquinho meu fundo musical aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos, olha lá a palavra do Senhor, e corramos com perseverança, não é arrastando o chinelinho não, viu? Ai meu Deus, ai eu não estou aguentando. Às vezes eu estou assim também, quem não está aqui às vezes assim, né? Mas olha só, com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Olha lá, a gente corre para aquilo que Deus nos apresenta com os olhos focados, porque se a gente desviar, não dá certo. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumidor da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ei, nós também precisamos suportar as nossas dores, as nossas adversidades, os nossos desafios. Ele suportou com perseverança. Verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição
dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos atentos a receber a tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer desde o momento que nós colocamos a planta dos nossos pés nesse ambiente. Pai, em nome de Jesus, que toda mente esteja cativa ao Senhor, coração aberto, Pai, para receber as sementes. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos hoje estejam aqui preparados para ouvir a tua palavra, sabendo que eles são, Pai, escolhidos por uma jornada, uma corrida proposta pelo Senhor, Pai. E que nada vai impedir de chegarmos até a essa proposta que o Senhor nos entrega. Nada vai afastar do Senhor, Pai. Por isso eu declaro que toda frieza espiritual que está acontecendo nessa noite, nessa igreja, entre famílias, caiam por terra em nome de Jesus. Que todo desânimo, que toda dúvida seja aniquilada, anulada, cancelada em nome de Jesus. Na vida dos teus filhos, Pai, e na vida dessa igreja, porque nós, Pai, somos firmados no Senhor, e vamos avançar, Pai, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, em nome de Jesus, amém, amém. Vocês estão me ouvindo bem? Eu grito um pouco, né? Não sei se está tão alto ou não, mas eu acho que vocês conseguem, tá bom? Então vamos lá, esse texto, meus amados, de Hebreus, ele mostra uma batalha espiritual muito real. Aqui o autor desse texto, desse livro, ele compara a caminhada cristã como de fato uma corrida. Nós não estamos num vamos, não. Nós estamos numa corrida desenfreada para aquilo que nos é proposto como vida. Mas olha só que interessante, ele fala assim, numa proposta que você deve correr, mas que você seja perseverante. Não esmoreça no meio do caminho. Não falha nesse processo, nessa jornada, porque muitas coisas vão chegar para te abalar, para te tirar do caminho dessa corrida. E aí você deixa de correr e começa, caminhar. Aí você deixa de caminhar e começa a arrastar o chinelinho. Começou a arrastar o chinelinho, já era. Ei, Ele está nos chamando aqui para ser perseverantes naquilo que Ele nos propôs, naquilo que Ele nos chamou. E olha só o que Ele nos revela nesse texto, que vai existir pesos, vai existir distrações, ataques que vão tentar nos parar no meio dessa corrida. Isso vai acontecer para mim e para você, meu irmão. Nós somos atacados no meio dessa corrida. Uma das estratégias de Satanás é realmente impedir que continuamos olhando para o autor e consumidor de Jesus Cristo. Aqui a palavra fala que a gente deve caminhar, fazer essa corrida com os olhos fitos nele, porque se a gente começar a olhar as circunstâncias, nós vamos parar no meio do processo. Olha só que interessante. Eu estou no predicim, tá, gente? Mas eu vou conseguir pregar em nome de Jesus. Olha o que Efésios 6,12 nos diz sobre nossa batalha. Lembra que eu comecei dizendo? Nós não fazemos parte dessa terra. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você carrega o Espírito Santo, a sua vida passa a ser espiritual, vivendo aqui a jornada dessa terra, mas aqui, com foco no alto. Tanto é que a palavra do Senhor nos ensina que a nossa batalha, a nossa luta, lá em Efésios 6,12, todos têm que conhecer esse texto, porque em Efésios também vai nos ensinar a nos revestir para os dardos inflamados do maligno. Olha só, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não vai ser contra aquele irmãozinho, irmãzinho, o parente, o amigo que está te irritando, que está te fazendo coisa, apesar da gente cair nessas ciladas. Mas nossa luta não é contra as pessoas. A palavra do Senhor fala, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Ou seja, o Senhor já nos ensina que nós não vamos ter que batalhar aqui, nós batalhamos aqui. Por isso, toda vez que você está sendo ofendido, e eu ainda vou pregar, estou preparando uma mensagem sobre ofensa, toda vez que você é ofendido por algo, por alguma coisa, e a gente morde essa isca da ofensa, a gente entra numa cilada. Porque Satanás jogou a isca, nós mordemos a isca, e nós entramos numa grande cilada, numa grande armadilha que Satanás tenta nos envolver. Ou seja, nós enfrentamos espiritualmente armas utilizadas pelo inimigo. Gente, vocês sabem que eu sou uma pastora que não fico demonizando tudo, mas nós precisamos entender o mundo espiritual. Nós precisamos conhecer quais são as armas, quais são os ataques, como que você está se sentindo. Tem dia que você fala, o que está acontecendo comigo? É assim ou não é? Nós somos atacados espiritualmente, que muitos dos nossos olhos não estão vendo. Muitas vezes o seu corpo está sentindo, mas nossos olhos não estão vendo. E a gente precisa entender sobre isso. Mas nós enfrentamos espiritualmente armas utilizadas pelo inimigo com o intuito de nos paralisar. Aqueles que estão caminhando com Deus. E quando o ataque vem e paralisa aquele que está andando com Deus, a missão de Satanás está sendo cumprida. Ele não precisa, meus amados, e eu falo isso constantemente, ele não precisa tirar eu e você da igreja. Muitas vezes a gente se engana achando que, olha só, o irmãozinho saiu da igreja, agora se perdeu. Não! Ele pode deixar você dentro da igreja, servindo, fazendo, participando, mas por dentro, cansado, sem força, sem vontade de orar, desanimado para continuar. E você pergunta muitas vezes, o que está acontecendo comigo? Eu não era assim. Eu queimava pelas coisas de Jesus, eu queimava por isso, eu queimava por aquilo, e agora eu estou cumprindo tabela. O que está acontecendo comigo? O ataque espiritual, e você não está percebendo. Muitas vezes, quantos estão trabalhando, mas de forma silenciosa também o mundo espiritual está trabalhando, atacando ao seu redor, atacando sua mente, atingindo o seu físico e jogando sementes no teu coração. Semente do desânimo, trazendo distrações, semeando dúvidas, muitas dúvidas. Preste atenção, meu amado, uma pessoa espiritualmente cansada, uma pessoa espiritualmente distraída e cheia de dúvida, começa a perder a direção e o propósito e pode cair numa grande armadilha. E vocês vão entender por que disso. Vai tirando foco, vai tirando os objetivos, vai moldando de forma diferente, e quando você vê, você já entrou numa cilada. Você já está vivendo uma frieza espiritual. Você está no corpo aqui com o Senhor, mas com a mente longe. Você está com o corpo aqui na igreja, mas não está adorando. Você está com o corpo lendo a palavra, mas não está entendendo mais nada. E não ache, meus amados, que esse sentimento só de repente pode acontecer com você. Nós temos homens na Bíblia que também enfrentaram esse sentimento. Eu vou dar alguns exemplos para que você entenda. Nós tivemos Elias, um grande profeta que desejou a morte após enfrentar os profetas de Baal e viver um grande milagre. Diante disso, ele enfrentou os profetas de Baal, ele recebeu um milagre do Senhor, ele viveu toda aquela questão espiritual ali, destruindo. Foi ameaçado por Jezabel, fugiu. Davi, ele chorou enfrentando dores, perseguições e frustrações. Inclusive, quem ainda não assistiu no Prime, olha eu fazendo um merchan aqui, né? Assista David of House, né? David of House, Casa de Davi. Está na 2ª temporada, muito boa a série. Muito boa. A gente já está na expectativa da próxima. Davi chorou enfrentando dores, perseguições, frustrações. Jeremias. Jeremias.
entrou numa rejeição, numa solidão em seu coração. Ele pregava para o povo, e o povo não queria ouvir falar do Senhor. Perseguiu ele, humilhou ele. Imagine como esse homem ficou. Os discípulos foram abatidos após a morte de Jesus. A verdade, meus amados, que são os sentimentos que podem acontecer com qualquer um de nós. E se nós não estivermos atentos, eu estou dando exemplo de grandes homens da Bíblia, que são homens de exemplo, homens que nós pregamos, homens que enfrentaram muita coisa e que entraram numa situação levando a sentimentos que queriam parar no meio do caminho. E se eles parassem, eles não iam viver aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida deles. Por isso, hoje nós vamos aprender aqui ao entender espiritualmente uma das 3 armas utilizadas para tirar alguém do caminho do Senhor. Muitos, meus amados, são os dardos que Satanás usa para isso. São muitos. Mas hoje nós vamos aprender os 3 Ds. E eu sei que vocês não vão esquecer. Vocês vão ficar doidos se não anotar. Falar, ai meu Deus, qual que foi mesmo que a pastora falou? Eu esqueci um D. São os 3 Ds. E quem puder, anota aí. O primeiro deles é o desânimo. Desânimo. Talvez você esteja aqui dessa forma hoje. Desanimado. Pastor, eu vim arrastada para cá. Pastor, eu entrei aqui sem vontade de estar aqui. Desanimado. E esse sentimento, ele tenta fazer a pessoa parar no meio da caminhada. O desânimo vai invadindo você de um jeito que quando você percebe, você já não tem força para mais nada. Para mais nada. Olha lá, 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Talvez você esteja aqui dessa forma hoje. Senhor, já vivi grandes milagres, já vi muitas coisas, mas eu estou cansado, eu estou cansada. E se o Senhor me levar, está tudo certo. Mas não é isso que o Senhor tem para a tua vida. O Senhor tem algo muito maior, porque a jornada continua. Sabe quem era esse? Elias. Citei ele agora há pouco. Elias, após viver grandes milagres, entrou num nível profundo de desânimo. Ele se isolou e disse para o Senhor, basta, não quero mais, chega. Talvez você já tenha entrado nesse nível, eu já entrei em falar para o Senhor, eu não quero mais brincar disso, acabou, não quero mais. E talvez você esteja aqui dessa forma hoje. O que aconteceu para Elias ter esse sentimento? O que levou a ele a sentir isso? Satanás não queria apenas, preste atenção que isso é profundo, meus amados. E a gente precisa entender. Satanás não queria apenas atacar o corpo de Elias. Ele tinha, mas sim a sua mente, as suas emoções e a sua percepção espiritual. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo contra os profetas de Baal e uma ameaça de Jezabel, o inimigo tentou, o que aconteceu? O inimigo tentou levá-lo a um esgotamento. Tentou levar a ele a um medo e isolamento, porque assim ele tentava interromper tudo aquilo que ele tinha que ainda cumprir. Muitas vezes os maiores ataques vêm depois de grandes conquistas espirituais. Quando você se posiciona em algo para fazer para Deus, quando você decide estar na igreja, quando você decide servir, quando você decide se aprofundar, começa ataques espirituais onde você fala, eu cansei,
Por que está acontecendo isso? Senhor, o Senhor me deu algo novo, o Senhor me levou para algo novo, o Senhor está me levando para um outro nível espiritual. Por que que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? O que está acontecendo comigo? Mas sabe, o inimigo, ele conhece uma pessoa usada por Deus e que se torna perigosa para o reino das trevas. Então o que ele vai tentar fazer? Ele vai atingir as emoções de primeiro momento. Ele não precisa te tirar de lugares, ele atinge as suas emoções. Ele atinge seus sentimentos, ele atinge a tua mente, ele atinge o seu emocional, e ele vai trazendo desgaste espiritual até você enfraquecer. Eu estou saindo de um momento desse. Eu estou pregando aqui para vocês, porque Deus me tratou primeiro. Eu estou saindo de um momento desse, onde o Senhor estava fazendo no nível, Satanás falou, eu preciso parar ela de alguma forma. Atacou minha mente, de forma profunda, tentando me paralisar, atacando de todas as formas. Onde eu tive que entrar em jejum, semanalmente, pedindo para que eles estavam comigo, jejuar junto comigo, orar por mim, porque senão eu ia parar. Ei, eu e você estamos sujeitos a isso, e nós não podemos enfraquecer, nós precisamos estar atentos. Atentos! O ataque vem sobre a tua vida, sobre a tua casa, e nós precisamos estar atentos, porque nosso nome está lá no inferno. Procura-se. Se o seu nome não está no inferno, procura-se, como o pastor diz, tem algo errado. Só que quando você está lá, procura-se a Gisele, você precisa ter força, coragem para enfrentar os ataques que vão vir, e não são fáceis. Em algum momento eu fraquejei, em algum momento eu deixei, em alguns momentos eu tive medo de subir nesse altar para liberar aquilo que Deus tinha para liberar para essa casa, para essa igreja. E eu falei, eu não posso ficar desse jeito, eu não vou ser atacada espiritualmente, eu vou vencer aquilo que o Senhor tem proposto na minha corrida. Ei, meu amado, se hoje você está desanimado porque deixou uma areia entrar no teu coração, arriba aí, jejua, ora, busca na palavra, para que você continue cumprindo aquilo que foi proposto na sua corrida. Você não pode parar diante das circunstâncias. Quantas pessoas começam com gás todo, cheio de fogo espiritual, mas as lutas chegam, as decepções chegam, demoras de respostas, aflige o coração, foram roubando o ânimo. Eu gosto sempre de dizer que os ataques, ele não vem de uma vez, cheguei para te assustar. Não, ele vai minando, aos pouquinhos, e quando você vê, a oração já diminuiu. Quando você se dá conta, a falta de vontade de buscar já acabou. O afastamento da presença é inevitável. Já não sente o desejo de fazer as coisas como fazia antes. Já não sente o prazer de fazer como fazia antes. Talvez você esteja aqui hoje desanimado. E se você estiver se sentindo assim, não afaste de Deus. Mesmo sem força, continua orando. Mesmo sem força, desanimado, continua ajoelhando, nem que se for para você chorar. Nem que se for para você ficar calado e falar, eu não tenho força, Senhor, mas me ajuda. Não abandone a comunhão. Porque quando você desanima, você afasta da comunhão e isso te leva para um outro caminho. Não tome decisões movido pela emoção. Porque quando a gente está dessa forma, a gente toma emoções que não devem ser direções de Deus, e vocês vão entender nos próximos pontos. Mas escute, nós temos um Deus maravilhoso. Foi dentro de uma caverna que Deus falou com Elias.
Portanto, não é porque você talvez esteja nesse pior momento, desanimado, que Deus não vai te visitar e falar com você. Ele vai falar com você sim, mas não saia do seu propósito de jejum, de orar, de clamar e volte para o lugar correndo de onde você nunca deveria ter saído. Você está saindo e você não está percebendo. Volte rápido, porque pode ser tarde demais. Esse lugar é o centro da vontade dele. É no centro da vontade dele. Mas além do desânimo, Satanás usa outra arma poderosa: distração. Faz as pessoas perderem totalmente o foco. Olha lá, vamos aprender? Lucas capítulo 10, verso 40 até o 42. Eu vou ler para vocês. Lucas 10, a partir do 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Os frutiqueiros, né? Olha só o que está fazendo. Olha lá o outro lá. Diz-lhe que me ajude. Imagina, gente, eu fico pensando, Jesus visitando a casa. Marta preocupada com umas coisinhas lá para resolver, e Maria falou: o quê? Eu vou correr para os pés desse homem. Mas vamos lá. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta, meus amados, estava ocupada com tanta coisa, enquanto Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? O problema não era trabalhar, não era servir, não era arrumar a casa, não era correr por aquilo que ela estava fazendo, mas o problema aqui de Marta era perder a prioridade espiritual. Ei, você está colocando coisas no lugar que deve ser sua prioridade espiritual. A distração é perigosa porque nem sempre parece pecado. Às vezes são apenas coisas que vão ocupando o lugar que pertence a Deus. O que está ocupando o teu coração hoje, que está te tirando do foco? Qual é a distração sua que está te levando ao afastamento? Eu sonho no dia onde nós chegarmos na igreja, o foco é total para o Senhor. Onde nós chegamos nesse lugar que é o Santo dos Santos, onde eu chego com reverência, onde eu chego me deleitando, onde eu não consigo me distrair com uma tela de celular, eu não consigo ver quem me mandou mensagem, nem nada, porque eu quero mais desse Jesus, eu quero mais da palavra dEle, eu quero mais dEle, eu quero viver a presença. Eu sonho com um dia onde as pessoas renunciam às coisas para estar num culto como hoje. O que tem roubado o teu coração? Qual é a distração? Existem muitas distrações, meus amados. Excesso de preocupação. Eu sou uma pessoa que luto muito com isso, eu sou muito preocupada. Eu quero tudo muito organizado, eu quero tudo muito correto, certinho, e aí eu fico me preocupando com tantas coisas. E eu falo: Senhor, tire um pouco tudo isso da minha mente, para que minha mente esteja só em Ti. Você quer ver outra coisa que te leva à distração? Rede social. Você deixa de ler a palavra do Senhor para olhar a vida dos outros.
Você deixa de ter um momento ajoelhado com o Pai para entender o que está acontecendo no mundo gospel. Ansiedade. Entrega para o Senhor a tua ansiedade, assim como eu faço. Senhor, tire toda essa ansiedade do meu coração, porque está roubando espaço, o teu espaço. Ativismo sem presença. O ativismo é eu faço, mas eu não sinto mais a presença do Pai. Eu só cumpro tabelas, eu só faço porque eu tenho que cumprir escala. Eu só estou na igreja porque eu tenho uma escala. Eu só vou fazer meu devocional porque eu tenho medo de ser punida ou punido. Deixa eu orar para cumprir com a minha obrigação. Ei, o Senhor está nos chamando para queimar nele. Cadê o teu primeiro amor? Cadê a tua entrega? Cadê a sua correria sem comunhão? Eu corro e eu não tenho comunhão. Nem com o próprio Deus eu tenho comunhão. O quanto você está ocupado demais para Deus? Ei, o quanto você está ocupado demais para Deus? O que você tem feito tanto que você não consegue renunciar os momentos que é para estar com Ele? Distração. Quantos estão trabalhando, resolvendo problemas, cuidando da vida, mas distante espiritualmente, não entende que é tudo por Ele, é Ele quem conduz, é Ele quem faz, e estão se invertendo os valores. Eu preciso primeiro correr, eu preciso cuidar das coisas da terra, eu preciso fazer, eu preciso, e quando viu, acabou o dia, você só quer deitar e dormir, mas você não teve um tempo com Ele. O que está te tirando da presença? O que está te tirando da presença? O inimigo ama distrair, porque pessoas, olha isso, olha a armadilha. O inimigo ama te distrair com muitas coisas, porque a pessoa distraída, ela deixa de perceber o mover de Deus. E quando nós estamos distraídos, nós não percebemos mais qual é a voz do Senhor, nós não percebemos mais qual é a orientação do Senhor e seu propósito em nossas vidas, e aí nós nos perdemos no meio da corrida. A corrida passa a ser vazia, sem sentido, por isso que outros no meio do caminho, ao invés de estar correndo para o propósito, começam a arrastar o chinelinho. Vocês estão entendendo? Todo mundo comigo? É assim que funciona. Preste atenção urgentemente. Precisamos proteger o nosso altar. Você está protegendo o teu altar? Você separa tempo para orar, tempo para se encontrar com o Senhor, tempo para ouvir a palavra, tempo de adoração, tempo de silêncio com Ele. Às vezes você só precisa ficar quietinho, quietinha, para ouvir a voz dEle. E Ele está gritando no meu e no teu ouvido, mas é tanta coisa ao mesmo tempo, é tanta distração, é tanto trabalho, é tanta obrigação, é tanta coisa para cuidar da agenda, que você não consegue ouvir aquilo que Ele está direcionando você. E Ele está falando, não faça isso, meu filho. E você está fazendo porque você está tão alucinado na distração que você não está ouvindo aquilo que Ele está direcionando. Silêncio com Deus. Restaure o teu altar. Restaure o teu altar. Nem tudo que ocupa o seu tempo merece ocupar o seu coração. Eu vou repetir. Nem tudo que ocupa o seu tempo merece ocupar o teu coração. O que está ocupando o teu coração? O que está tirando você da presença? Mas o terceiro ponto, e a terceira arma é a dúvida.
A dúvida, ela tenta enfraquecer a tua fé. Nós falamos sobre... O que nós falamos? Quais são os 3 Ds? Agora a dúvida. Vamos lá. Não quero ninguém mandando mensagem para ninguém ontem. Ai, gente, qual que é os 3 Ds mesmo? Vocês já aprenderam. Mateus 14. Mateus 14, verso 29. Olha lá. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Ei! Por que você tem duvidado daquilo que Deus já prometeu na sua vida? Pedro andou sobre as águas enquanto os olhos estavam fitos no Senhor Jesus. É por isso que a palavra nos ensina a não tirar os olhos, porque a partir do momento que você desvia a sua atenção, você afunda, você duvida, você se distrai, você desanima, porque começamos a olhar as situações e não olhar no consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Jesus. Para de olhar para essa situação que você está olhando e que você está tomando atitudes diante dessa situação. Ele não pediu para você olhar a situação, ele pediu para você focar nele. Mas quando olhou para o vento, para as ondas, ele começou a afundar. A dúvida faz a pessoa olhar para o problema mais do que para Deus. Pedro tinha tudo para viver uma grande experiência com o Senhor até o final da experiência. Mas quantos de nós também deixamos de viver grandes experiências com o Senhor porque duvidamos? Nós duvidamos e nós não vencemos a corrida que nos é proposta, porque nós não chegamos até o fim, porque nós duvidamos daquilo que Ele pode fazer. Será que Pedro correria em cima daquelas águas? Será que Pedro saltaria e falava: Senhor, que coisa mais linda? Ele deixou de viver, porque ele olhou, ele teve medo, ele teve dúvida, ele afundou. E muitos de nós estamos deixando de viver experiências porque estamos duvidando. Quantos não duvidaram? Abraão duvidou a promessa que teria um filho e tentou ajudar Deus. Olha só Sara riu quando teve a promessa do filho na sua velhice. Moisés questionou como Deus usaria ele para libertar o povo. Senhor, eu sou gago, não sei falar. Ei, ele não está perguntando o que você é, quem deixou de ser, o que os problemas você tem. Ele não quer saber, ele só está falando assim: eu vou te usar, dona Neuza. E acabou. Vou te usar, Iraci. Não tenha medo. Mas eu não sei, pastora. Ei, Pauliane, é o que Ele tem para você, independente das circunstâncias. Ele vai fazer. Merê, Ele vai fazer. Não tenha dúvidas. Não é sobre nós. É sobre o Deus que nós servimos. É sobre o Deus que nós temos. Nós continuamos olhando para o nosso umbigo. Eu não sou capaz, não sei falar, não tem... Ei, quando Ele quer fazer, Ele faz e acabou. Nada vai impedir. Ninguém vai impedir. E vai ser cumprido. Tomé. Oh, meu Deus, eu chorei quando eu escrevi esse ponto. Tomé só acreditaria na ressurreição se tocasse as feridas. Quantos ainda duvidam de que o Senhor pode fazer milagre?
quantos estão, será que Deus realmente está fazendo? Será que Ele faz? Será que realmente Ele existe? Jesus falou, ei Tomé, João 20, 27, Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, depois dele ter morrido na cruz, ressurgido. Ei Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, e creia. Ei, o que o inimigo está te lançando aí nos seus pensamentos que você está duvidando? Deus não está me ouvindo, nada vai mudar nessa situação, eu não vou conseguir, a promessa não vai entrar, não vai cumprir a promessa na minha vida. Ei, Deus não está respondendo as minhas orações, pastora. Nós precisamos entender que a dúvida começa aqui. Se você começar a alimentar as dúvidas que estão permeando a sua mente, você vai cair em uma armadilha. Você vai tirar os olhos de Jesus e você vai cair numa armadilha. Por isso precisamos vigiar os pensamentos e alimentar a nossa fé diariamente. Meu amado, cuidado com o que você está pensando. Falei outro dia sobre isso, para uma outra ministração, pensamentos repetitivos. Satanás começa a lançar um pensamento e aí você começa a repetir aquele pensamento. Eu não sou capaz, não vai conseguir, não vai dar. É verdade, olha só, a pessoa está assim comigo mesmo. É assim que a gente cai. E a gente cai. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus. Qual é a dúvida que Satanás tem trago para o teu coração? Qual é a dúvida que hoje está permeando a tua mente? O que está fazendo você tirar os olhos de Jesus essa noite? O que tem feito você duvidar daquilo que Ele tem para a sua vida? Por que tem medo dessa circunstância? Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas isso não pode permear a tua mente. Pastora, não é fácil, não é mesmo. É uma batalha diária, por isso que diariamente a gente se alimenta do Senhor, diariamente a gente está aos pés do Senhor, diariamente eu louvo, diariamente eu tenho tempo em silêncio, diariamente eu estou conectada com o Senhor. A palavra do Senhor nos ensina sim a entrar no quarto, fechar a porta para que a gente ore. É sim uma orientação do Senhor, mas isso não impede da gente estar num carro conectado ao Senhor, tomando banho conectado ao Senhor, vivendo uma situação conectada ao Senhor. Eu tenho momentos na minha vida que eu estou numa situação, às vezes eu estou num atendimento, às vezes eu estou, quantas vezes quando eu trabalhava, eu estava numa reunião estratégica de tomar uma decisão, eu falava, Senhor, me ajuda, eu preciso que o Senhor fale comigo agora, eu não sei o que fazer, me ajuda. E eu respirava, e Ele me orientava. Nós não perdemos, nós não podemos perder isso, mas a dúvida nos tira disso. A distração nos tira disso. Não alimente dúvidas, você precisa se alimentar da palavra do Senhor. Mesmo quando Pedro começou a afundar, Jesus estendeu a mão. Sabe o que isso nos mostra? Que a graça de Deus alcança até quem vacila duvidando do que Ele pode fazer. Quantas vezes nós vacilamos daquilo que Ele pode fazer e começamos a afundar e já não olhamos mais com os nossos olhos da fé, porque a frieza já tomou conta do nosso coração e da nossa mente. E a gente não consegue mais compreender aquilo que Ele pode fazer. Em nenhum momento Deus abandonou nenhum desses personagens que eu falei aqui essa noite. Ele não vai te abandonar. Ele não te abandonou. Ele continua andando com você, te segurando no colo quando você não consegue caminhar, quando você só chora. O inimigo usa o desânimo para te fazer parar. A distração para fazer esquecer o seu propósito de vida, pelo qual você foi chamado e por quem você foi chamado.
A dúvida é usada para enfraquecer a sua fé, mas hoje o nosso Deus está aqui chamando-nos para permanecer firmes e lembrar quem nós somos nele. Mas sabe como você faz isso? Se revestindo da armadura de Deus. Se você não conhece, você vai conhecer em Efésios 6:11. Diz assim, vista toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se o Senhor nos ensina na palavra a nos revestir, é porque os dardos chegam. Diariamente, acorde, Senhor, em nome de Jesus, revista com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé e os meus pés com a palavra, para que eu não me caia nas armadilhas e para que eu enfrente todas as artimanhas de Satanás. Diariamente eu oro pedindo ao Senhor. E eu morro de medo da minha família esquecer, eu já revisto eles também. Senhor, revista meu marido do alto da cabeça à planta dos pés, reveste o Samuel, reveste a Letícia, reveste a minha mãe, reveste meus parentes, reveste aqueles que estão esquecendo, reveste, Senhor, mas lembra eles que eles precisam ser revestidos e ficarem atentos. Reveste a tua igreja, Pai, reveste a tua igreja, que toda frieza espiritual caia por terra, Pai, que eles possam entender as artimanhas, que eles possam entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra aquilo que as trevas fazem. O Senhor nos faz lembrar hoje que precisamos vigiar, porque nossa batalha é espiritual. E muitas vezes está começando na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções e nas pequenas distrações que você tem no seu dia a dia e você não está percebendo. Ei, volte para o lugar que você nunca deveria ter saído, do centro da vontade do Senhor. Você está distraído com o trabalho. Você está distraído com situações que aconteceram na tua jornada com pessoas. Você está distraído com armadilhas que foram lançadas e você mordeu a isca. Volte a jejuar. Volte a orar. Volte a fazer seu devocional em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Preste atenção, não se distraia agora. Agora começa a batalha mais violenta dentro deste lugar. Não se distraia. Talvez você percebe que alguma área o desânimo entrou. A distração, alguma distração está roubando o teu foco. Ou a dúvida essa noite está enfraquecendo a tua fé. Mas hoje Jesus está aqui. O pastor falou, é uma noite diferente. É uma noite de reencontro. É uma noite de renovação. Ele está aqui dizendo, volte para o centro onde eu sempre coloquei você e não negue esse convite, meu amado. Volte a olhar para Cristo, Ele está de braços abertos te esperando para isso. Volte ao altar, volte a jogar a rede. Ele não pediu para você parar. Por que que você parou? E por que que você está arrastando o chinelinho para parar? Volte para a presença. Ele tem saudade de você. Ele tem saudade do tempo de silêncio que você tinha com Ele. Ele tem saudade de te ver nos pés dele, chamando ele para a presença, para o clamor. Onde você muitas vezes só chorava pela presença. Ele tem saudade disso com você. Hoje é um dia de renovar a sua fé. Hoje é um dia de restaurar o seu ânimo. Hoje é um dia de alinhar novamente o seu coração com Deus. Ei, hoje é um dia de você voltar a queimar por Ele. Queimar por Ele. Não adianta você buscar, não adianta você se entregar e continuar fazendo o que você anda fazendo. Mudando a rota da tua vida.
Ele já te colocou num lugar que é diferente. Você já é alcançado, transformado. Por que que você está mudando a rota da tua vida? Mas olha que coisa mais linda. É uma promessa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ei, o Senhor não pede que seja perfeito, mas conta que você seja dependente dEle. Você não está dependendo mais dEle. Você deixou de depender dEle. Você está olhando as suas situações e tomando decisões a partir daquilo que você está vendo. Cadê o teu coração quebrantado por essa situação? Cadê você entrar na guerra junto com o irmão? Orar junto, clamar junto. Ei, cadê você? Não caia nas armadilhas. O que está acontecendo com você essa noite? O que está acontecendo com você essa noite? E olha só o que o Senhor te pede. Olha o que Ele te pede. Volte para o mar alto, do lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem permanece olhando para Jesus não perde o caminho. Hoje Ele te chama para um recálculo de rota. E talvez você tenha vindo aqui apenas para escutar a voz dEle. Você sabe o que precisa. Você sabe que você precisa voltar. Talvez hoje você fala para mim: pastor, estou sem forças, não estou suportando. Talvez você chora muito. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo na tua vida, na tua casa. Mas hoje Ele te alimenta. Hoje, assim como Ele fez com Elias, Ele diz: você não está só. Continua. Talvez hoje você se sente desanimado. Talvez viu que anda distraído e não consegue mais ouvir o direcionamento. Talvez esteja vivendo um momento de dúvida e a sua fé está abalada. Mas conhecemos um Deus que nos alimenta quando não temos força. Um Deus que continua estendendo a mão mesmo quando duvidamos.